sejam bem-vindos ao Band Entrevista 2022, ano eleitoral. No dia 2 de outubro, os brasileiros vão às urnas escolher presidente da República, governadores, senadores e deputados federais, estaduais e distritais. Um possível segundo turno será no dia 30 de outubro. 3 de março a 1º de abril é o período da janela partidária, onde os deputados federais, estaduais e distritais poderão trocar de partido para concorrer às eleições sem perder o mandato. 6 meses antes da eleição, ou seja, dia 2 de abril, termina o prazo para o registro das legendas e partidos, para a indicação do domicílio eleitoral dos candidatos e para que presidente da República, governadores e prefeitos que queiram concorrer a outros cargos em 2022 renunciem aos mandatos. Mas o que será que o eleitor quer em 2022? Será possível traçar um perfil? O que as pesquisas falam sobre o desempenho do presidente da República, do governador do Distrito Federal? Será que, de uma forma geral, senadores e deputados federais, estaduais e distritais tiveram aprovação popular? A pandemia prejudicou esse desempenho? Sobre esse e vários assuntos a gente conversa agora com o cientista político Rócio Barreto. Rócio, que prazer recebê-lo mais uma vez aqui. Muito obrigada pela sua participação, viu? É um prazer, Renata. No que eu puder ajudar a incrementar esse debate, você pode contar comigo sempre. E vamos tentar elevar o debate para que as pessoas possam saber um pouco mais e de forma bem empírica, né? Através de pesquisas e informações certeiras. Perfeito. É possível traçar um perfil do eleitor de 2022? Olha, Renata, veja bem o seguinte, em 2018, os eleitores queriam mudança, queria um candidato novo que se mostrasse contra isso, que fosse forte, que chamasse para briga mesmo. Em 2020, no meio da pandemia, que as eleições municipais foram dentro da pandemia, né, a gente viu que isso mudou. Isso mudou, os eleitores preferiram optar por candidatos que já tinham experiências mais tradicionais e que já tinham um trabalho ali feito, sejam eles mesmo, da família ou do mesmo grupo. As pessoas optaram por esses candidatos. E 2022, a tendência é seguir esse mesmo modelo de eleitor, esse mesmo modelo de político. A ideia é que os eleitores procurem os políticos mais experientes, que já tiveram oportunidade e dessa oportunidade mostraram algum benefício para as pessoas. Elas não querem mais o novo e não querem mais arriscar um candidato desconhecido e que procuram mostrar algo diferente. Elas querem o tradicional, o político que já mostrou trabalho. Interessante a gente analisar isso, né? Porque em 2018, né, a gente viu, inclusive, pessoas que não eram da política, que não tinham nada a ver com política, e que muitos foram escolhidos, né? Seja no âmbito, até averso à política, né? Os eleitores até buscaram, assim, eu sou antipolítica, eu não gosto de política, o que é totalmente incoerente até, né? Porque se é antipolítico, o que está fazendo, né? Se candidatando. Mas, enfim, as pessoas que se mostraram, que mostravam esse perfil, né? Foram eleitos, isso em todos os âmbitos, né? Deputados distritais, federais e tal. Então, pelo que você está falando, e claro, eu acho muito interessante, Rócio, porque a gente vive numa era onde as pessoas que não entendem das coisas querem dar pitaco, né? Exatamente. Você é um cientista político, né? Há quanto tempo que você estuda sobre isso? É uns 25 Só isso, né? Só uns 25 anos, né? Então, assim, a gente pode dizer, então, que as pessoas meio que se arrependeram de ter colocado essas pessoas nesses cargos? Sim, muitas estão arrependidas. Eu votei num camarada porque disse que ia fazer diferente, no entanto, está fazendo o que eu mais achava ruim, negligenciando os eleitores, desrespeitando e fazendo o que eles disseram que não ia fazer, que era averso à política, como você falou, e, no entanto, está sendo beneficiado com emendas, emendas secretas e coisas que as pessoas abominam e não queria ver na política. Então, eu falo principalmente dos cargos proporcionais, Câmara e Senado.
as pessoas têm se arrependido nisso. Inclusive, na Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal, há exemplos disso daí, que as pessoas estão arrependidas. Então, acredito que elas não vão repetir esse mesmo erro e elas têm reclamado, inclusive arrependido do voto que elas deram nas eleições de 2018. Uhum. Mas fica uma situação um pouco complicada, né? Porque, assim, você tem políticos... eu sou contrário você colocar todo mundo no mesmo balaio. Sim, né? sim. Você tem políticos... Não pode. Você tem políticos tradicionais que são políticos sérios, honestos. Sim, perfeito. Mas você tem políticos também tradicionais que são políticos que fazem aquela velha, né? Vamos dizer assim, né? A velha política, que é o que ninguém quer. Ninguém quer isso. Uhum. Ninguém quer a troca de favores, ninguém quer pessoas se beneficiando com o nosso dinheiro, ninguém quer isso. Ninguém quer políticos ladrões. Não quer. Né, Rócio? Isso aí é até ignorância. Ah, você está votando em tal pessoa, então você gosta disso. Não, ninguém gosta disso. Mas, ao mesmo tempo, como sair, né, Rócio? Como sair disso? Porque eu entendo, assim, que as pessoas arriscaram e elas tiveram motivos para arriscar. Sim, perfeitamente. Né? Tiveram motivos, tiveram razões para arriscar em um novo, em algo diferente. Exatamente. Em 2018, as pessoas não se sentiam satisfeitas com a agenda do PT, com a agenda do PSDB, uma agenda assim que eu falo que é uma agenda nova, que mostravam benefícios para a população e pensavam no social. As pessoas votaram contra isso. E contra isso veio muitas pessoas que levantaram essa bandeira, fora PT, fora corrupção, e generalizaram, como você falou, generalizaram. E tinha também a questão da Operação Lava Jato, que se mostrou bem atuante. Então, as pessoas estavam fervorosas, achando que todo mundo era ladrão, que todo mundo que estava envolvido também, ali. Desculpa te interromper, e que também foi um pouco questionada. Sim, né? sim. Foi questionada a atuação do próprio Sérgio Moro. Sim. Muitas coisas foram questionadas, não por mim, mas pelo próprio judiciário. Isso, até hoje estão questionando isso daí. Hoje a gente viu o ex-presidente Lula com vários processos anulados, muitas questões que envolviam ele e outros políticos que naquela época foram presos, foram julgados, principalmente julgados pela população. Então, a gente percebeu que isso caiu em voga e as pessoas se sentem hoje arrependidas por ter ido contra uma agenda que estava funcionando. E hoje elas percebem que a agenda do governo não traz os mesmos benefícios sociais, sobretudo. Sociais para tudo. Sim, é importante esse debate. Rócio, em 2018, nós vimos algo que eu considero muito triste no nosso país, que é a polarização, né? Sim, e a polarização violenta, sendo que todos nós queremos a mesma coisa para o nosso país, todos nós queremos a mesma coisa. Em 2022, a tendência é que isso se repita, será? Olha, eu sempre falo com as pessoas com quem eu trabalho que a tendência de um segundo turno no Brasil em eleições tanto do governo como eleições para presidente. O costumeiro era a gente ver um centro-esquerda, um centro-direita, que seriam as polarizações empurrando para o meio. E a gente tinha visto isso. Dessa última vez, em 2018, a gente viu essa polarização. Ficou um centro-esquerda e uma polarização da direita e que houve um segundo turno desse modelo aí, diferentemente do que a gente está acostumado a ver. E essa polarização, hoje, ela está um tanto quanto mais incrementada, porém, já está havendo um relaxamento, uma flexibilização para que isso não venha a ocorrer. O presidente Bolsonaro se declara ultradireita e com uns pensamentos diferentes do que a gente acredita ser algo mais propositivo, algo mais moderno, do que seria interessante a gente ver dentro de uma democracia. Ele tem uns pensamentos e umas ideias diferentes do que seria um debate mais democrático. A gente vê isso através dos discursos dele
e até mesmo através dos nomes nomeados para o ministério. Interessante. Olha só, vamos dar vamos tentar ampliar o nosso olhar globalmente. A gente teve aí, durante um período, a direita, não extrema-direita, né? Porque Sim. eu acho que a extremidade, ela tende a cair. Toda e qualquer extremidade, Sim. ela tende a cair. Mas a gente teve aí um período onde a direita conseguiu se eleger em alguns países. Sim. Né? Só que isso está ruindo, de uma certa forma? Está ruindo porque as eleições, a gestão pública no mundo, ela é cíclica. Então, esse ciclo está passando, as pessoas estão vendo que as escolhas que elas estão fazendo, que elas fizeram anteriormente, não corresponderam às expectativas dela. A gente viu isso na Argentina, a gente viu isso no Chile, na Bolívia. E a gente tem visto isso em vários países, inclusive na Europa. Sim. Portugal, França. A gente tem visto isso. Então, quando as pessoas são beneficiadas por políticas públicas de um governo progressista, elas acreditam que poderia ter sido mais. Aí voltam a um que é um pouco mais retrógrado. Aí elas se arrependem porque não tinham os mesmos benefícios e as mesmas políticas públicas que tinham anteriormente. E você tem um parâmetro, né? Você tem Exatamente. como comparar, né? Aí você faz essa análise, você pega um espectro e dentro desse espectro você começa a medir. Opa, não era bem isso que eu queria algo um pouco maior e que atendesse às expectativas, principalmente as expectativas do social. Interessante. Pegando um gancho do que você está falando, Ross, quem está em casa e não consegue compreender o que é direita, o que é esquerda, como é que a gente poderia diferenciar para essas pessoas? Olha, direita, esquerda, a gente vê a direita como velha política, os políticos fazendo mais do mesmo. E a gente vê a esquerda como um campo mais progressista, algo que procura um pouco mais e que possui políticas públicas para atender um pouco mais de pessoas. Seria a gente ver uma divisão melhor de renda através do Estado, o que a gente não vê quando a direita assume o governo. Ela tem um pensamento mais voltado para o empresariado do que para a população. Essa é como é que se fala? Uma diferenciação que a gente pode começar um debate. É claro que tem vários, mas vários de uma forma mais superficial, né, para que as pessoas possam compreender. Possam entender, a gente pode ver isso daí. A esquerda trabalha mais o lado do Estado, mais os benefícios do Estado para a população, enquanto a direita beneficia mais os empresários e as pessoas endinheiradas. Certo. Vamos dar uma olhadinha agora, voltar aqui mais para o nosso quadradinho aqui do Distrito Federal. O que as pesquisas falam sobre a atuação do governador Ibanez Rocha? Olha, a nossa agência fez uma pesquisa Quali, fez uma Royal Politics. Então, a gente fez uma pesquisa no final do ano, no final de novembro, início de dezembro, uma Quali e uma Quant. Desculpa, qual a diferença, Quali e Quant? A Quant é a gente perguntar diretamente para as pessoas. E a Quali, a gente coloca um grupo de pessoas para discutir determinados assuntos e vai perguntando para esse grupo. Mais aprofundado. Mais aprofundado. Então, nessas pesquisas, a gente percebeu que as pessoas falam do que elas mais preferem, se o governo está atendendo. Aqui no Distrito Federal, o primeiro lugar é saúde. Segundo é o emprego. Terceiro lugar, o transporte. Aí vem segurança e outros fatores que a gente pode estudar um pouco mais. E as pessoas acreditam que o governador Ibanez foi um dos primeiros a fechar o Estado devido à pandemia. Foi, né? Foi, né? Foi ele que tomou as primeiras medidas. E um dos primeiros a abrir.
favorável à vacina, sempre procurou, ampliou a rede de saúde, então as pessoas o veem como um governo que está trabalhando. Essa é uma das expectativas das pessoas. No campo do emprego, elas não o veem o governador como um bom gestor. Acredita que falta mais emprego. Nesse momento, o governador Ibanez é o favorito das pessoas. Se as eleições fossem hoje, ele teria grandes chances. As pessoas o veem como um grande empreendedor e como tocador de obra. Essa é a visão das pessoas nesse momento. Interessante. Rócio, continuando a falar sobre aqui o Distrito Federal, né? Você falava que se as eleições fossem hoje, o governador Ibanez Rocha seria reeleito. Mas a gente sabe que a gente está em janeiro, né? Sim. Daqui para outubro, muitas coisas podem acontecer. Exatamente. Né? O Tancredo Neves que dizia que política é como nuvem, né? Você vê, agora, daqui a pouco, ela pode mudar, né? Muitas coisas podem mudar. Quais são os nomes que hoje a gente tem que seriam possíveis candidatos ao governo do Distrito Federal? Olha, eu conversei com o senador Exalci no final de dezembro. Ele me garantiu que era candidato, fez até o lançamento da pré-candidatura dele. PSDB, né? PSDB. Conversei com Rafael Parente, ele me falou o mesmo. Ex-secretário da Educação. Ex-secretário de Educação, ele vem candidato pelo PSB. PSB. Conversei com Leandro Graz, que é deputado distrital pela Rede. Ele me falou que lançou o nome dele também como candidato. Falou que existe uma possibilidade de formar um grupo, é o que ele quer, formar um grupo e desse grupo tirar um nome. Um grupo de esquerda, seria? Centro-esquerda. Centro-esquerda, para que possa fazer uma oposição ao governo ibanez. Conversei também com o senador Regufe, ele falou que ainda não tomou nenhuma decisão. Ele vem bem nas pesquisas, ele está em terceiro lugar hoje, a gente, dentro dessas pesquisas. Segundo é Flávia Arruda, caso ela seja candidata ao governo. Aí conversei com ele, ele falou que teria uma posição no final de fevereiro para o início de março, que ele daria a essa informação, se viria candidato ou não. Na pesquisa aparece também o nome do ministro da Justiça, Anderson Alves, foi secretário de Segurança do DF. A ministra Flávia Arruda também está muito bem colocada nas pesquisas. E as pessoas também especulam o nome da senadora Leila do Vôlei, que ela não se manifestou se viria candidata ou não. Existe especulação de que há a formação de um grupo de centro-esquerda com Cristóvão Buarque, Joey Vale e outros nomes já conhecidos da política do Distrito Federal, para que também faça oposição ao governador Ibanez, mas desse grupo ainda não surgiu um cabeça de chapa. E o PT lançaria quem? O PT, nesse momento, eles querem lançar a Rosilene. A Rosilene é presidente do Sindicato dos Professores. Mas a Rosilene ainda não se fixou como uma pré-candidata. Ainda há dúvidas. Nessa pesquisa também surgiu o nome da Érica Cocai e da ex-deputada Maninha. É difícil porque, por exemplo, você pega a Érica Cocai, ela foi a deputada federal mais bem votada? Mais bem votada. Então, tá praticamente, se a gente for seguir essa linha, está praticamente reeleita. Reeleita se ela for como deputada. Como deputada federal. Exatamente. Então, abrir mão, né? É difícil, né? Esse jogo político, né? Esse jogo de xadrez, né? É difícil, exatamente, mas às vezes necessário. É porque a deputada Érica, ela é representante de um grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas podem mantê-la como deputada durante toda a vida. Mas talvez para um cargo executivo, os outros grupos não a reconheçam na Érica Cocai como uma representante ao governo. Então, você tem que estar conversando com diversos grupos. E esses grupos que vai mostrar se você tem condições de ser governadora ou não.
E quando você está no partido, a decisão muitas vezes não é sua, né? Isso, É uma exatamente. decisão partidária, né? Aham, exatamente. Muitas vezes a decisão vem do partido. Não, a gente precisa lançar um candidato. Mas eu creio, através dos meus estudos, do meu conhecimento, eu acredito que o PT não vai lançar um candidato a governador aqui no Distrito Federal. Vai fazer composição. Seria surpreendente isso, viu? É. Porque o PT quase nunca faz composição, né? Não, exatamente. Ele sempre quer ter o nome dele. E, inclusive, é uma das críticas que os outros partidos fazem ao PT, no âmbito nacional, inclusive, não é verdade? Exatamente. Nas eleições de 2018, o professor Miragaia foi candidato a governador do PT, mas a ideia do PT seria fazer uma composição naquele momento. Mas eles lançaram um candidato para mostrar força e mostrar que o governo do governador Agnello não foi tão ruim como as pessoas mostram como foi. E não conseguiram, né? Não conseguiram. Não conseguiram fazer essa imagem, né? Não, ainda não. As pessoas veem o PT como algo que não seria interessante no governo. Nessa mesma pesquisa, foi perguntado qual presidente seria melhor escolhido. Aqui no Distrito Federal, as pessoas optaram em reeleger o presidente Bolsonaro. O presidente Lula ficou em segundo lugar, mas com 10% a menos. De diferença. De diferença. Então, vamos pegar o âmbito nacional, já que você citou aí, né? O presidente Bolsonaro, o ex-presidente Lula. Âmbito nacional, a gente sabe que todas as pesquisas dizem que se a eleição fosse hoje, o ex-presidente Lula ganharia a eleição, é isso? Sim, a ideia é essa. Com uma diferença até relativamente grande. Relativamente grande, inclusive, alguns institutos, algumas pesquisas apontam até vitória num primeiro turno. Qual a análise que você faz disso, Rócio? Olha, nesse momento, a questão do Lula, a gente vê como o fato dele ter sido preso em 2018, o que faz crescer a narrativa do PT de que o presidente Lula foi preso para não ganhar as eleições, porque ele apontava como... Inclusive para não se candidatar, né? Exatamente. Quer se candidatar, né? Uhum. E quando você vê o Moro candidato agora, né? Aí a narrativa do PT cresce e cria um pouco mais de força exatamente por isso, porque o PT sempre bateu nessa tese. O juiz está fazendo coisas políticas. O juiz aceitou uma denúncia do Ministério Público muito frágil. O juiz aceitou, a justiça aceitou e fez com que o processo corresse numa velocidade grande. Tudo isso faz com que o PT cresça, porque o Lula conseguiu anular todos os processos dele, as pessoas já o veem como um candidato que foi prejudicado por ações de pessoas que não tinham uma certa força, não tinha estrutura suficiente para aguentar o que foi mostrado na televisão. A gente está terminando. Eu queria que você desse um recado aí para as pessoas. Hoje, esse ano é ano eleitoral. Tão importante cada voto, né, Rócio? Sim, tão importante a gente ter consciência do nosso voto. Para todos os candidatos, né? A eleição geral que a gente vai ter. O que você fala para essas pessoas? Olha, o que eu posso deixar como uma informação que as pessoas procurem votar, como você falou aí, que cada voto é importante, mas antes de votar, procure conhecer o seu candidato, saber o que ele fez, se ele está envolvido em algum crime, se ele tem alguma coisa por trás dele que impede que ele seja aquele candidato que não vá cumprir com o que ele está prometendo ali, e procure conhecer um pouco mais. Hoje as pessoas votam num deputado distrital. Vamos pegar o exemplo daqui. Vota num candidato a distrital, o camarada fala, eu vou melhorar a segurança, vou melhorar a saúde, vou fazer isso. Ele não tem força para isso. Não tem poder. Né? Não tem autonomia para isso. O máximo que ele pode fazer é apresentar uma emenda que leve um pouco mais de dinheiro para que melhore a saúde, um posto de saúde, criar... comprar remédios, o
pode fazer é isso. Então, conhecer primeiro o que os políticos podem fazer dentro do cargo que estão se candidatando. E os governadores, que as pessoas procurem o conhecer melhor, o seu trabalho, se já tiver feito algum trabalho, é conhecer o que ele vem fazendo e saber qual grupo que ele está apoiando. Porque muitas vezes há um candidato ali que ele está dentro de um grupo e esse grupo não vai mostrar um trabalho adequado de acordo com o que ele vem prometendo. Maravilha. Muitíssimo obrigada pela sua participação mais uma vez, viu? Eu que agradeço a você e agradeço a todos os telespectadores. Maravilha. O Boa de Entrevista fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Use máscara, se vacine, se cuide. Até sábado que vem. Tchau, tchau.